tenham, manda no chat, escreve no chat, tá? E também pode me mandar um WhatsApp dizendo que teve algum problema. O que nós vamos discutir hoje é muito, muito, muito importante. E o mais legal, vocês não precisam se preocupar, vocês podem anotar, mas não precisa anotar as perguntas, as coisas que eu vou mostrar. Por quê? Porque vai estar tudo numa apostila. Tá? Então vocês vão receber essa apostila. Podem ficar tranquilos, tá bom? Vamos começar então. E eu vou dividir tela com vocês. Vamos minimizar aqui as telas, deixar uma tela só. Não consigo deixar uma só. Todos vocês conseguem ver minha tela? Conseguem ver a tela? Tô tendo só um problema aqui. Ok, legal. Não sei por que está saindo. Bom, pessoal, o assunto de hoje é um dos assuntos mais importantes que tem dentro de qualquer empresa, que é o avatar. Por que que o avatar é o assunto mais importante? Até agora a gente discutiu o Golden Circle. O que é o Golden Circle? É a forma como você vai atrair, como você vai seduzir. Eu fui para São Paulo, só para vocês terem uma ideia, eu fui para São Paulo de BlaBlaCar, né? E foi muito engraçado, porque nessa minha ida para São Paulo, um rapaz falou assim, nossa, a descrição que você utilizou me chamou tanto a atenção que eu fiquei curioso em te conhecer. Olha só que legal. Esse daí é o chamado Golden Circle. Na minha descrição está meu Golden Circle. E muitas pessoas, quando me seguem, falam, poxa, Luciano, eu acho legal naquilo que você acredita. Tá? Então, é uma forma de trazer as pessoas para perto. O tema é sobre o que você vai falar, descobrir aquilo que tem a ver contigo. A maioria das pessoas que estão aqui já tem algum tema. Tá? O nicho. O nicho é descobrir como você fala para uma pessoa, para um público, mas para um público que não tenha tanto concorrente. Por quê? Porque quando você está no começo, o ideal é você fugir da concorrência. Tá? Depois você vai graduando de faixa, vai mudando de faixa, né, até virar um faixa preta, e aí você pode brigar de frente com qualquer concorrente. Mas o que a gente vai conversar aqui, ele vai um pouquinho além. Ele vai... o que eu vou passar aqui para vocês é o avatar. Tá? Deixa eu só pegar as minhas anotações para eu não esquecer nada, só um minutinho. Então, essa é a apostila que vocês vão receber. Tá, pessoal? Nessa apostila tem todas as perguntas. E eu vou começar contando uma história. A história da arte da caça. Não sei se alguém de vocês já ouviu essa metáfora, mas é muito importante porque ela ilustra tudo do que a gente vai falar agora, nesse momento. Há muito tempo atrás, em um reino distante, vivia um garoto que ele queria ser o maior caçador do reino. E na época, existia o Juan, que era esse maior caçador. E ele resolveu, tomou coragem, foi lá falar com o Juan. Chegou lá e falou assim, Juan, eu quero ser o maior caçador da história do nosso reino. Quero ser até maior do que você. Então, me ensina a caçar? Juan no começo achou o garoto petulante, mas resolveu dar algumas dicas para o garoto e respondeu, eu vou te ensinar a arte da caça. Aí virou para o garoto e falou, amanhã, 6 horas da manhã, me encontra na grande árvore. E a grande árvore era uma árvore que ficava no meio da savana.
E, e quando chegou lá, às 6 horas da manhã, né, o garoto estava lá, o Juan tinha pedido para ele levar só papel e caneta, por mais que o garoto tenha insistido, eu tenho várias armas. Não, você leva só papel e caneta. O garoto estava lá com papel e caneta. E aí o Juan falou para o garoto, você vai pegar esse papel e caneta, vai subir no ponto mais alto dessa árvore e vai anotar tudo que você vê. Quando eu precisar que você desça, eu vou vir aqui e vou falar para você descer. Se eu não falar para descer, não é para descer para nada. E o garoto ficou lá, das 6 horas da manhã, deu meio-dia, bateu a fome, mas ele não desceu. Ele tinha vontade de ir ao banheiro, mas não tinha descido. Quando chegou 8 da noite, o Juan apareceu. E o Juan virou e falou assim para o garoto: Ei, garoto, pode descer. E o garoto desceu. Ele estava muito bravo. Ele virou para o Juan e falou assim: Você tá louco? Onde já se viu fazer o que você fez comigo? Eu fiquei aqui o tempo inteiro. Eu não tinha nada para comer, não tinha o que beber. E eu fiquei aqui fazendo essa coisa inútil. Eu não sei por que eu fiquei anotando. E aí o Juan olhou para o garoto, pegou o papel do garoto e começou a ler. E começou a falar assim: então você descobriu que esse animal passa aqui esse horário. Você descobriu que esse animal bebe água a esse horário. Esse daqui, ele se alimenta a tal horário. Aí ele virou pro garoto e falou assim: Eu te disse que eu ia te ensinar a arte da caça e não a caçar. Mas no seu papel agora tem que hora cada animal se alimenta, o horário que cada animal passa, o horário que cada animal bebe água. Agora é só você montar suas armadilhas. Percebeu? Quando a gente fala em avatar, quando a gente fala em trazer um cliente, não que seja uma caça, mas é algo muito similar. É muito necessário que você conheça todos os hábitos desse novo cliente. Por isso, algumas coisas são extremamente importantes. São extremamente importantes. Algumas pessoas dizem: Olha, eu tenho um produto que é um produto magnífico. Eu tenho algo que vai mudar o mundo, que vai melhorar tal coisa. Algumas pessoas falam sempre que tem um produto magnífico. Quantas vezes você já ouviu alguém falando: Eu tenho isso, eu tenho aquilo, né, Israel? Você trabalha com um segmento que está crescendo muito, que é a água alcalina. Quantas pessoas falam: Eu tenho uma água alcalina assim, eu tenho algo assado. Isso daí, muitas pessoas falam. Algumas pessoas falam que possuem um negócio bom, um negócio importante. Mas você não deve ter um produto, você não deve ter um negócio. A primeira coisa que uma pessoa deve ter são clientes. São clientes. Só para exemplificar para vocês. Eu acho que eu já contei que eu estou trazendo um produto, que é um produto lá do Japão, para o Brasil, e eu vou negociar com uma empresa para ela distribuir esses produtos no Brasil. Só que eu não fui atrás da fabricação ainda, eu não fui atrás de como produz o produto, né? Porque ele vai envolver também produção é, em terra, né? Ele vai precisar ser plantado, né? Então, eu não fui atrás disso ainda. E você fala assim: mas Luciano, por que você vai negociar? Porque eu tenho clientes. Esse produto tem 700 mil procuras no Google todo mês. E todo mês, 700 mil pessoas querem esse produto, entra no Google, pesquisa sobre ele, mas ele não tem no Brasil. Percebeu? Então eu tenho os clientes. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma parceria. Se a empresa falar tudo bem para mim a parceria, aí eu vou investir. Se não, eu vou investir R$ 1 milhão à toa. Então, você tem que pensar o seguinte: onde que está o dinheiro, gente? O dinheiro está no mercado. Não adianta você ter uma ideia legal. Não adianta, Renato, você que está querendo lançar um produto aí, que é um produto muito ligado a, a uma mentoria mesmo, né? Uma proximidade muito grande com o cliente.
Não adianta você produzir algo que é legal para você. Você tem que produzir algo que o mercado quer. Lili, você que trabalha aí é, com cliente direto, né? Não sei se vocês têm atendimento em balcão, na gráfica, mas você tem que fazer algo que o cliente quer. Percebeu? O dinheiro está no mercado. Então, tudo que a gente vai falar aqui é o que envolve ter cliente. É o que mais vai envolver capital, gente. De tudo que eu ensinei, essa vai ser a parte mais importante. E essa parte é o que vai fazer diferença no seu negócio. E você vai ver por quê. Por isso, muita atenção de agora em diante. Tá? Muitas pessoas, elas se iludem achando que, eu vou ali porque ali é onde está meu peixe. Mas hoje, gente, no mercado, você tem que se diferenciar. Isso mesmo. Quando você fala em mercado, você tem duas coisas. Você tem, sim, um grau de saturação do mercado, e esse grau de saturação não que eles estejam enjoados de um produto ou outro, mas porque eles estão saturados de ver uma coisa. Por exemplo, uma propaganda. Emagreça, perca 5 quilos em uma semana, perca 5 quilos em 2 semanas. Isso é uma coisa muito batida. É muito batida. O cérebro humano, ele precisa de algo diferente para ele dar atenção. Não adianta nada no cérebro humano, por exemplo, eu pegar e falar assim, olha, vamos voltar no passado. Antigamente os homens saíram para caçar, quando eles voltavam, eles olhavam a aldeia e se tivesse tudo normal, para eles entravam de boa na aldeia. Mas quando eles percebiam que tinha algumas coisas alteradas, eles sabiam que ali havia algum animal, algum predador, e eles já ficavam preparados para lutar. Então o cérebro humano, ele é preparado para perceber o que tem de diferente. Exatamente o que tem de diferente. Quer um exemplo? Gente, eu vou usar um exemplo que eu sei que é um pouco feio, mas eu vou usar. Se você conversa com uma pessoa que tem uma cicatriz no rosto, ou uma marca no rosto, é muito difícil você não ficar olhando para a marca. Sabe por quê? Porque o seu cérebro vai para onde tem a atenção. Então, é nisso que a gente tem que fazer. Nós temos que chamar a atenção do nosso cliente e é isso que a gente vai aprender hoje, tá bom? E para isso, existem algumas perguntas, não se percam em anotar, não se preocupem em anotar, tá bom? Todas essas perguntas que eu vou fazer, elas estão na apostila de vocês. Eu quero que vocês peguem a essência disso tudo. E vocês vão receber a gravação também. Tá? Existem formas de você fazer o avatar de você? Sim. Tem o gerador de personas.com.br, que é um gerador de personas, ele te ajuda. Mas não é o ideal. Se você souber responder essas perguntas, você vai perceber que existem 21 respostas que vão te fazer colocar na frente, te colocar na frente de qualquer outra empresa, de qualquer outro concorrente, tá? E a primeira é o que deixa seu cliente acordado à noite, com indigestão, olhos abertos. Mas não adianta você responder assim: meu cliente ele quer ganhar mais dinheiro. Não é isso, gente. O que está por trás disso? A dor do salário baixo, ela é superficial. Você tem que ir mais fundo, cutucar a dor. Por que, que a pessoa quer mais dinheiro? Porque ela quer pôr um filho na escola. Por que, que ela quer pôr um filho na escola? Porque ela não teve uma educação direito. Por que, que ela, então, quer mais dinheiro? Porque ela quer dar ao filho aquilo que ela não teve, dar uma melhor condição ao filho. É nesse ponto que a gente vai bater. Vai no mais profundo possível. E na apostila, vocês vão ver que tem exemplos. Tá? Segunda coisa, do que o seu avatar mais tem medo. Tá? Se o cliente fica acordado à noite é porque ele tem medo de alguma coisa. Não basta ele ter medo, ter medo de não comer se ele perder o emprego, ter medo de ser demitido e não conseguir pagar, honrar com as coisas do mês, tem medo de ficar sozinho, tem medo de falecer, de ter um infarto, quando se fala da área de saúde, entendeu? Bata fundo no que seu avatar tem medo, tá? Do que e de quem eles sentem raiva.
Vocês já vão entender o porquê das perguntas, tá? Vocês vão ver como essas perguntas no final vão fazer diferença. Tem algo na vida do seu cliente que incomoda muito ele? Algo que faz ele ficar com muita raiva? Um chefe, alguém que cortou o benefício, o governo, entendeu? Descubra do que seu avatar tem raiva. Quais são as 3 maiores frustrações diárias do seu avatar? Do que ele se frustra? De pegar uma condução lotada? De ter um cara que toda vez passa perto da mulher durante a lotação e se aproveita disso? Imagine se você fosse seu avatar. Do que mais ele tem raiva? Aqui, gente, nós não vamos pensar como pescador. Esse exercício você tem que pensar como peixe. Se possível, perguntar para o seu avatar. Se você puder perguntar, muito mais fácil. Vai ajudar bastante, tá? O que está acontecendo ou vai acontecer na vida deles? Seja pessoal, seja na vida profissional. Se a pessoa for demitida, o que vai acontecer? Qual o cenário? Quando a pessoa se aposentar, o que vai acontecer na vida dela? Pinte todos os cenários possíveis. O que pode acontecer de ruim? Tá? Luciano, não estou entendendo. Por que essa tudo pergunta? Vocês vão ver que isso daí ele vai formar uma coisa chamada storytelling. Ele vai desenvolver a alma de toda a sua campanha de marketing. E vai fazer você investir muito menos em marketing e ter mais resultado. O que seu avatar deseja mais ardentemente? O que está lá fundo dele? Se ele tomasse, por exemplo, uma pílula mágica e resolvesse todos os problemas, acordasse sem nenhum problema, como seria a vida dessa pessoa? Percebeu? O seu negócio, o seu produto, o seu serviço, ele tem que ser uma espécie de pílula mágica. Tá? Então, é muito importante você saber o que ele deseja ardentemente. Opa, tem alguma mensagem aqui. E esse avatar, Van, muitas vezes você fala assim, poxa, quem faz marketing de rede, quem faz um tipo de negócio que oferece oportunidades para as pessoas e ao mesmo tempo tem produtos, tem que fazer os 2 avatares. Se você souber os 2 avatares, você vai ver a diferença para o negócio, tá? Você não precisa nem falar, né, Van? Você fez um anúncio aí que surtiu um bom resultado, né, daquilo que a gente sentou para conversar. Bom, há alguma forma normal de decisão do seu público? Por exemplo, você pega uma pessoa engenheiro. Engenheiro, eles são mais analíticos, o advogado ele vai falar numa linguagem mais voltada para advogado, tem pessoas que falam numa linguagem mais emocional ou menos emocional. Então é importante ver qual é a forma normal de decisão, como que o seu avatar fala. Ele tem uma linguagem própria, gírias e expressões, é importante você falar dentro da conversa da pessoa. Não adianta eu ser todo formal, por exemplo, com alguém que é jovem. Eu tenho que escrever meu contexto, minha campanha com gírias. Eu tenho que colocar gírias. E é muito importante você falar na linguagem do seu avatar. Quem mais no mercado está vendo algo similar? E como? Por exemplo, quem são os seus concorrentes? O que eles oferecem? O que os clientes falam, os comentários, tudo. Isso tudo é muito importante você saber, até para você poder se diferenciar. Tá? Mas daqui a pouquinho eu vou dar você vai ver como que todas essas perguntas vão te fazer uma campanha. Tá? Quem mais já tentou vender algo para esse público e não conseguiu? Por que não deu certo? O que a pessoa fez? Tá? A próxima pergunta vocês já viram várias vezes. Qual o seu maior desafio em? Quando você pergunta para o seu avatar qual o seu maior desafio em ter um chefe, qual o seu maior desafio em ter só um emprego, qual o seu maior desafio em ter refluxo gastroesofágico, né, Israel? Seu produto, não sei se você sabe, mas ele é extremamente comprovado para quem tem refluxo. Então,
Qual o seu maior desafio em algo? Tá? Quais são os valores do seu avatar? O que, que ele preza? É família? É religião? Às vezes não, às vezes é liberdade de pensamento. O que faz no dia a dia do seu avatar? Escreva como que seria um dia normal do seu cliente. Ele acorda que horas? Ele faz o quê? Ele vai trabalhar? Quanto tempo ele trabalha? Quando chega em casa, o que ele faz? Tem família? Não tem? Ele é um cara que fica com a família e aí está ligado com os valores ou não? Entendeu? Isso é muito importante saber, tá? Que marcas seu avatar costuma usar? Se eu estou falando de uma pessoa que tem um poder aquisitivo maior e que ela diz assim, poxa, eu sou um cara que quero pensar diferente das outras pessoas, quero ser empresário, ele vai usar um Apple, ele vai gostar da marca da Apple. Às vezes ele não vai ter um iPhone por não ter condições, mas às vezes ele vai ter esse iPhone. Se você for anunciar para um público que é um público muito mais, de um poder aquisitivo mais alto. Percebeu? Como o meu negócio pode impactar positivamente na vida das pessoas? O que, que eu posso fazer que vai ser muito positivo? O que, que meu produto, meu serviço muda na vida daquela pessoa? Tá? Que tipo de dor o seu avatar não enxerga? Muitas vezes ele não está nem mesmo enxergando algum tipo de dor que ele tem. Por exemplo, muitas pessoas trabalham a vida inteira e não percebem que quando chegarem na aposentadoria, elas não vão ter o que elas precisam. Isso é um tipo de dor e que o avatar não sabe. Então, quando você vai fazer a campanha, algo chamado storytelling, você tem que despertar a pessoa em relação a isso. Tá? E isso é muito importante. Que oportunidade seu avatar tem pela frente? O que, que ele enxerga de oportunidade? Se o seu avatar ele é um cara que está procurando uma renda extra, ele está procurando o quê? Ele está procurando a de Uber? Se o seu avatar é um avatar que está procurando ter mais saúde, o que, que ele está procurando? Fazer atividade física? Se alimentar direito? E por que não água alcalina? Se o seu avatar ele enxerga lá pela frente que ele precisa fazer um tratamento de face, de uma mancha ou algo assim, que tipos de tratamento ele pode estar aventando na cabeça dele? O que, que ele enxerga de oportunidade pela frente, tá? O que ou quem o avatar aspira a se tornar? Ele quer se tornar como quem? Como o quê? Isso é muito importante saber, tá? Como a pessoa quer receber o produto, o serviço que ela está contratando. Como que ela quer aquilo? Ela quer que você só entregue? Ela quer que você fale? Como que ela quer aquele serviço ou produto? Isso é importante saber também, tá? Porque você vai encantar. Qual o inimigo do seu cliente? Gente, se você vai fazer uma campanha, se você sabe o inimigo do seu cliente, é a escola que está em crise, é o médico, né, que não fala, a indústria da medicina, a indústria da saúde, é a indústria da dieta. O que está causando? Quem é o verdadeiro inimigo do seu cliente? Como o seu avatar já tentou resolver cada problema? Se ele quer emagrecer, que tipos de dieta fez? Que tipo de exercício? O que ele já fez para conseguir emagrecer? Por que eu faço essas perguntas? E agora vem a chave principal. Percebam, olha só, se eu for olhar o que eu tenho que escrever para o meu avatar, são as respostas da pergunta 1 a 6. É exatamente o que eu vou escrever na minha campanha. Como que eu vou falar? Como que eu vou escrever? Já não é mais o que, mas como. São as respostas da pergunta 7 e 8. Como eu vou diferenciar meu produto na mente do meu avatar? Para que ele perceba. É a resposta da pergunta 9. Como que eu vou saber que anúncios não deram certo no passado para eu não cometer os mesmos erros? É a resposta da pergunta 10. O que seu cliente acha que quer? O que ele acha que seria bom para ele? É a resposta da pergunta 11.
Que cuidados eu tenho que ter no meu texto? É a resposta da pergunta 12. Storytelling, que é uma das campanhas de marketing mais fortes que tem, tá? Das melhores que tem. É a resposta da pergunta 13, da 15, 16 e 17. Tá? Mas o storytelling, gente, eu não vou ensinar ele online. Tá? O storytelling são para os alunos que compraram o curso do Fórmula de Lucro presencial, tá? Que vai ser um dia específico, que a gente vai falar só sobre storytelling e copywriting. As pessoas vão sair de lá fazendo essas duas coisas. Que anúncios podem dar certo? É a resposta da pergunta 14. Como que eu consigo mais cliente? Eu trabalho a nível de consciência do meu cliente. A resposta da pergunta 15. O que ele está vendo? O que meu cliente vê hoje? Também resposta da 16. Qual o seu maior sonho? Resposta da 17 e 18. Como que eu encanto esse cliente? Eu faço com que ele fale assim, caramba, eu quero sempre consumir desse cara, eu quero sempre consumir desse produto. Resposta da pergunta 19. Como engajar? Resposta da pergunta 20. E por último, que aí eu já não consigo ler, deixa eu pegar na apostila, o que eu faço de diferente? Resposta da pergunta 21. Perceberam por que é importante responder cada uma dessas coisas com zelo? E percebeu que se você consegue fazer seu avatar responder essas perguntas, você está com ele na mão. Luciano, eu tenho um cliente, eu tenho uma gráfica. Pega 20% dos seus melhores clientes e começa a pesquisar. Se você perguntar tudo de uma vez, vai ser uma coisa chata, insossa. Vai ser uma coisa que vai mais prejudicar do que ajudar. Então, vá perguntando aos poucos. Vá perguntando aos poucos. Faça um prêmio, faça alguma coisa. Olha, pessoal, quem responder isso daqui tem 5% de desconto no próximo serviço. Quem responder isso tem mais 5%. E aí vai descobrindo. No momento em que você descobriu isso tudo, olha só, seu avatar está dizendo para você o que ele quer. Tá? No futuro, gente, como que vai ser o marketing? No futuro, a gente tem esse Alexa, né? Da Amazon. No futuro, você simplesmente vai virar para a máquina e falar assim, Alexa, considerando o meu perfil, o quanto eu ganho por mês, considerando o meu estilo, minha altura, qual o melhor carro para eu comprar? E a Alexa vai me dizer, olha, o melhor carro para você comprar é esse, esse e aquele. Esse é o futuro. Mas enquanto esse futuro não chega, isso daqui, essas respostas vão te trazer exatamente o que o seu cliente precisa, pode te entregar. Tá? E aí, é importante você considerar os elementos do marketing. Se eu vou fazer uma campanha, algumas coisas eu vou ter que colocar no Facebook para minha campanha, ou no Instagram, onde o que for, whatever. Você vai ter que colocar esses elementos, que são os dados demográficos. Onde mora seu cliente? Se eu vou atendê-lo presencial, eu tenho que pôr a cidade, qual gênero, qual idade, qual local que ele mora, tipos de bairros, qual a ocupação, qual a renda do meu avatar, que língua ele fala. Isso tudo é importante. Por quê? Porque você vai fazer uma campanha. Tá? E quando você faz uma campanha, isso é muito importante. Tá? Dados psicográficos. O que faz teu cliente? O que ele compra? O que ele lê? Que lugar ele frequenta? Que mídias usa? Que comportamentos eles têm? Quais os hábitos? Quais os filmes? Que músicas? Por que isso é importante? Porque quando você fala isso daí, quando você entende isso daí, você vai entender seu avatar. Você vai começar a jogar a sua isca para o peixe correto. Entendeu? E é muito importante você fazendo isso. Tá? Por último, que é muito importante também, você saber como fazer a pessoa comprar.
Você tem que escrever 3 motivos que faz. Por que seu cliente deve comprar agora de você? Por que ele deve parar o que ele está fazendo e comprar seu produto? O que vai acontecer na vida dele se ele não comprar? Que prejuízos ele vai ter? Como que vai ser a vida dele de agora em diante? Isso é importante você ter que colocar. Por quê? Porque justamente isso é o que vai trazer exatamente o que o seu cliente vai fazer, como ele vai te encontrar. Porque as pessoas elas querem que alguém indique para elas o que elas têm que fazer. Então é muito comum, quem assistiu minha palestra, vocês viram, eu falo assim, olha gente, o formulário está aqui, só para os que preencherem hoje vão ter esse desconto e tal. É importante você fazer o CTA, que é o Call to Action, que é você chamar a pessoa para uma ação. Tá? Então, isso é um item importante para a gente ver, para a gente fazer. Até agora, vocês conseguiram entender um pouquinho dessa questão do avatar? Renato, te ajudou um pouco mais essa questão do avatar? Porque dentro da apostila a gente vai ter ainda as 10 maiores dores, a gente vai ter muita coisa, mas você percebeu que como respondendo as perguntas, você sabe exatamente o que fazer numa campanha? Por exemplo, eu posso colocar na minha campanha, poxa, vou pegar, nossa, não peguei nada da Kelly, né, Kelly, de exemplo. Vou pegar alguma coisa sua aqui para uma campanha sua. Eu vou fazer, é muito legal, você direciona mesmo, né? Eu vou fazer meu direcionamento para quem? Para quem é empresário, para você, no seu caso, na sua região, dados demográficos, na sua região, empresário, faixa etária. Que faixa etária são os seus empresários, seus melhores clientes? Luciana, mas pode ter gente de outra faixa etária? O Facebook vai pegar. O que você está pegando ali é só o principal. Tá? Faixa etária. Quando eu vou ver dados psicográficos, seu cliente é um cliente que lê? Porque se ele é um cara que lê, ele é um cara que está informado, ele vai saber que ele precisa do seu produto. Ele entra, por exemplo, no geração de valor, tá? Gente, para quem não sabe, a Kelly ela vende o produto para empresário, entendeu? Que tipo de curso ele procura, que tipo de grupos ele frequenta dentro do Facebook. Isso é importante. Quando você começa a colocar essas coisas, você começou a listar um pouco mais. E quando você chega a trabalhar um pouquinho mais aquelas perguntas, você sabe qual é a dor do empresário. Muitas vezes, você pode contar uma pequena história. Como que a gente vendeu 179% numa clínica de estética? Foi só com uma história de uma pessoa que tinha estava acima do peso, tô lembrando aqui como que era a história. Era uma mulher que estava acima do peso e quando ela estava acima do peso, ela resolveu fazer um tratamento e ela considerou emagrecer, considerou fazer dieta, considerou fazer exercício, considerou isso, considerou aquilo e considerou criolipólise. Quando fez criolipólise, ela ficou em forma e no final do ano ela pôde usar um biquíni, as amigas observaram, o marido começou a melhorar a relação com o marido, que antes eles não tinham relação, e é uma história verdadeira. Foi só um texto contando a história. E olha, foi marketing, tá? Você tem uma variação muito grande, Lili, mas você pega 20% dos seus melhores clientes, tá? Ou você vai pegar um nicho, lembra quando a gente estuda nicho? Você vai descobrir qual é o seu micro nicho, que nicho não está sendo explorado. E você vai pegar aqueles clientes daquele nicho para trabalhar com eles. Luciano, mas acontece que daí eu perco os outros clientes? Não, você não perde. Você vai focar sua campanha naqueles. E depois os outros vão vir por consequência. Entendeu? Então, quando você responde essas perguntas, você vai fazer uma campanha
Por exemplo, assim, nossa, Kelly, me lembra seu produto, qual que é a solução principal dele mesmo? Escreve aí para mim só para eu pensar alguma coisa aqui para você rapidão. Ou abre a voz e fala aí qual que é o principal do seu produto. Principal solução, tá? Que ele mais resolve de problema. Kelly? Organizar a empresa com processo. Legal. Isso é uma forma formal de falar, né? Mas quando você organiza uma empresa com processo, você basicamente reduz o custo, né? Não que você não provoque lucro, mas você reduz muito o custo. O que mais chama atenção é custo, quando a gente fala em processos, tá? Então você pode fazer uma campanha em cima, justamente em cima disso. Crescer, aumentar faturamento pode te causar mais prejuízo. Descubra como. E aí você põe, isso que você faz como uma headline, né? Como aumentar o faturamento pode te causar prejuízo. Pronto, melhorou a headline. Aí você escreve que se você tem uma empresa, que ela não tem os processos alinhados, quando você aumenta o faturamento dela, você aumenta o gasto, tudo mais, tal, tal. E uma pequena história de 6, 7 linhas, mostrando que como um aumento de faturamento causou prejuízo. E se você tiver um exemplo, que aconteceu na história, você fez uma campanha muito forte. Não aconteceu isso, tá, gente? Calma. Mas vamos lá. A Xerox resolveu fazer algo para aumentar o faturamento, e eles fizeram isso, fizeram aquilo outro, só que isso envolveu tal gasto de produção. A matéria-prima, ela muitas vezes encareceu um pouco, ela teve que contratar mais pessoas. Quando contratou mais pessoas, o custo daquelas contratações foi de tanto, e no final ela teve muito menos lucro porque aumentou o faturamento. E antes ela lucrava 10 mil, ela passou a lucrar 8 mil porque teve que pagar mais pessoas. Se você pega um negócio desse, putz, justamente, corre pro abraço. Literalmente. Então, o que acontece? Quando a gente fala de meio empresarial, é muito importante você ter essas informações. Luciano, não tem essas informações, elas estão no Google. Elas estão disponíveis no Google. Tá? Israel, o que você faz, por exemplo, para água? A água, o que você está bebendo pode estar te matando. Uma headline assim, a pessoa vai abrir. Ou se não, se você colocar, lá, ó, já está criando network aqui, legal. Depois responde ali para ele, Kelly. Uma coisa muito legal que você pode fazer também, teve sobre brócolis. 12 motivos para você nunca mais comer brócolis como antes. Você pode escrever um motivo para você nunca mais beber água como você bebe. O que aconteceu ali? Você chamou as pessoas para beberem água. E aí você explica por que a água alcalina é importante. Você criou um anúncio. Percebeu? Carla, escreve aí para mim qual que é o seu produto. Lili, você também. Você tem que aproveitar, no seu caso, você tem que achar um nicho. Você precisa achar um nicho. Tá, Lili? Porque sem um nicho, gráfica é uma área que tem muita concorrência. Então é importante você achar um nicho. Tá? Então é importante você estudar cases. Cases interessantes. Principalmente o que eles estão fazendo nos Estados Unidos. Tá? Uma opção, gente, de achar nichos
é você coloca lá, Google Alerts. Entra no Google, escreve Google Alerts. Você vai entrar lá, você vai se cadastrar e você vai pôr assim, ó, dentro do Google Alerts, gráficas, novidades em gráficas, inovação em gráfica. Você colocou isso daí, o Google, toda vez que sair alguma coisa nesse assunto, ele vai te mandar. E quando ele te mandar, você vai estar na frente. Entendeu? Legal. Carla, franquia de extensão de cílios e sobrancelhas. Tá. Qual é a maior dor hoje do seu avatar? É muito importante você listar a maior dor do seu avatar. Sabe por quê? Você trabalha com uma coisa, quando a gente trabalha com beleza, e principalmente com mulher, você está trabalhando quase que a base da pirâmide de Maslow. Então, o que você está trabalhando dentro de marketing? Reconhecimento. Quando a mulher faz a extensão de cílio, ela se sente mais bonita. Isso é fato. Por que ela quer se sentir mais bonita? Sua cliente tem problema de relacionamento com o marido? Acabou a questão do desejo pelo marido ou vice-versa? Percebeu? Se você sabe isso, você começa a utilizar. Ela tem a questão da inveja das amigas? Ou será que sua cliente é uma jovem que não tem nem namorado e está querendo atrair alguém? Ela, de repente, ela financeiramente ela é livre e ela quer, agora que ela se realizou profissionalmente, ela quer encontrar um parceiro. A partir dali, você já começa a fazer headlines, começa a fazer um pouquinho mais de campanhas. Carla, no seu caso, veja só, você vai participar do presencial. Então, você vai receber a apostila são 320 headlines mais poderosas, tá? Que são as headlines que mais atraíram pessoas, e você vai ter que adaptar, porque uma é ligada para a economia, outra para a saúde, outra para não sei o que lá, e você vai olhar e falar assim, nossa, isso aqui eu consigo transformar para a minha área. Mas você vai aprender a fazer storytelling e vai aprender a fazer copywriting, tá? Vai ser um dia completo em que você vai aprender a fazer campanhas. Só que para você fazer essas campanhas, eu preciso muito, muito mesmo que você passe a fazer aquelas outras partes, tá? Você tem que ter seu Golden Circle. Seu tema você já tem, que é o seu negócio, tá? A menos que você queira expandir, já coloca um tema a mais. Isso. Escreve tudo, tudo, tudo. Para cada coisa de estética, você vai escrever o seu nicho principal e você vai selecionar suas principais clientes para fazer pesquisa do seu avatar. Se você chegar com isso lá pronto, eu te garanto que você vai fazer as melhores campanhas que existem. Vai ser que nem a campanha, pena que a Vanessa ela tinha, gente, ela tinha um outro webinário, ela trabalha comigo em outras áreas. E ela teve que sair porque ela tinha um outro webinário para assistir, que eu pedi para ela assistir e gravar para mim. Mas ela fez uma campanha que em 24 horas ela teve 97 pessoas procurando, pedindo o produto dela. Percebeu? E é o que vai acontecer com a sua clínica. Mas eu preciso que isso esteja pronto. Por quê? Porque se você chegar lá e não tiver pronto isso, a gente vai ter que dar um passo atrás e não vai dar tempo de você acompanhar nessa parte de copy. Fechado? Então eu preciso que você me mande assim, Luciano, eu estou com dificuldade em fazer meu Golden Circle, eu estou com dificuldade com isso, com aquilo outro. Pessoal, a Carla e mais alguns alunos compraram o Fórmula de Lucro presencial, tá? Que é só sobre marketing presencial. Depois, quem tiver interesse em fazer, me fala e aí eu coloco lá, vejo o valor que vai ter do hotel. Na verdade, não vai ser hotel. Vai ser, eu quero fazer um negócio fechado mesmo, é bem pequeno. Isso foi o combinado que eu tive com essas pessoas que compraram, de não passar uma quantidade de pessoas.
Na verdade, eu não estou querendo passar nem a quantidade de 10 pessoas, a gente está com 6 ou 7. Não estou querendo passar de 10 pessoas. Por quê? Porque eu quero sentar com cada um para fazer campanha. Fazer campanha, fazer campanha, fazer campanha, para o pessoal sair de lá com um monte de campanha feita. Quem quiser participar, me avisa, porque a gente vai fazer num coworking aqui em Campinas, tá? A data ainda, algumas pessoas têm a preferência de escolha de data, que eu vou mandar, eu já devo começar a mandar a partir da outra semana, porque a gente já finalizou aquela parte básica do marketing, agora vamos entrar no marketing que é intermediário e avançado, em campanhas e tudo mais.